através da leitura da Bíblia, porque ela já sabia ler e ela começou a ler e o Espírito Santo foi trabalhando na vida dela até que ela também aceitou Jesus. Então aconteceu um milagre. Não foi só um milagre, foram vários milagres. Samuelito aceitou Jesus. Depois a mamãe, Carmencita, o cego, o papai, a professora, tudo crianças, devido ao esforço de uma mulher que se dispôs a andar pelas colinas, lugares difíceis de ir, mas ela foi e pregou. E nós aqui, crianças, quantas vezes nós temos um parente, nós temos um vizinho que ainda não conhece Jesus e nós ficamos, caladinhos. Não pregamos, não falamos para ele que existe o céu e que ele precisa de ir para o céu. Quem aqui se dispõe agora a ser um missionário, mesmo que seja aqui dentro da nossa cidade? E nós também temos missionários lá, aonde? Aonde que estão os nossos missionários? Não. No Piauí, lá no Maranhão, lá na Bahia, nós temos pessoas que estão pregando o evangelho lá. Já que nós não podemos ir, o que é que nós podemos fazer? Orar por eles e contribuir, porque a vida lá não é fácil, crianças. A vida lá não é fácil. Eu estive no Maranhão. Vocês acham que lá tem água na torneira, igual a gente vai lá na torneira pegar água? Água limpinha, potável? Na cidade que eu fui não tinha. A água do jeitinho que estava lá no rio, vinha para as casas. Eles que tinham que comprar bomba e colocar lá dentro do rio para mandar água para dentro de casa. Ou do contrário, os pobres que não tinham condição de comprar bomba, tinha lata. Pegava os latão, ia lá, enchia e levava água para casa. Aqui no nosso país. Eu vi essa situação. E tem missionários nossos lá. Pessoas amigas aqui da igreja de Uruana, que estão lá, fazendo a vontade de Deus e pregando para aquelas pessoas. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração por eles? Vamos pedir ao Papai do Céu que dê força aos missionários, que dê saúde para eles e que as pessoas possam abrir o coração e aceitar Jesus como Salvador. Cadê os olhinhos fechados para nós orarmos? Vem, Malvina, fazer essa oração para nós, por favor. Eu quero ver todo mundo com os olhos fechados e pedindo a Deus. Jesus escuta você, tá? Jesus te escuta. Então fecha o olhinho e pede para ele cuidar dos missionários, tá bom? Paz do Senhor, crianças. Se vocês orarem e os missionários ganharem as almas para Jesus, Jesus vai colocar uma pedrinha na sua coroa, e o dia que nós estivermos lá no céu, você vai ver a sua coroa com uma pedrinha, ou dezenas, ou centenas de pedrinhas, que os missionários ganharam as almas, e Deus deu para nós esta pedrinha, porque nós oramos e Deus salvou as vidas. Oremos? Feche os olhinhos. Senhor nosso Deus, nesta manhã vitoriosa, onde se reúne centenas de crianças agora, papai querido, junto nós estamos agora pedindo ao Senhor que usa os nossos irmãos missionários em todo o Brasil, em todo o universo, que estão peregrinando muitas vezes para levar esta palavra que salva e que liberta. E nós sabemos, ó Pai, que através da oração de cada criança, através das nossas orações, o Senhor pode salvar milhares e milhares de vidas para o Teu reino. E cada alma que o Senhor salvar,
através das orações desta manhã, através da oração de cada criança, nós sabemos, papai querido, que um dia nós receberemos uma coroa de glória e tantas e quantas pedrinhas nas coroas das almas que o Senhor salvou através da oração de cada criança de Itaguaru e das demais cidades que estão aqui participando desta EBF. Obrigada, Jesus querido, pelo encerramento deste trabalho e de centenas de crianças que aprenderam a tua palavra. Obrigada, Jesus, pelas almas que o Senhor vai salvar através da oração de cada criança. Amém. Amém? Agora eu quero apresentar para vocês o secretário de missão, né? O segundo secretário, o primeiro não está presente, aqui da nossa igreja. Ele que coordena o trabalho de missão aqui da Assembleia de Deus de Itaguaru. O irmão Hélio, que também é diretor da Escola Bíblica Dominical e cooperador da EBF. Paz do Senhor para as crianças, os adultos que estão aqui. Estamos felizes com esse trabalho que está sendo realizado na nossa igreja. Irmãos, eu não apareço muito, a gente passa o trabalho para as pessoas coordenar, e eu gosto de deixar eles trabalharem assim, porque fica melhor. Mas estamos de parabéns, nós estamos felizes de ver a realização desse trabalho todos os anos, e esse ano é mais um sucesso. Ver aqui os irmãos coordenando e ver o irmão Júnior Bento também fazendo parte desse trabalho, né, irmão Júnior? O coração fica feliz de ver as crianças presentes na igreja, não somente os nossos filhos que são evangélicos, mas todos aqueles que se prontificaram a vir. Eu quero falar em poucas palavras para as crianças e os adultos que estão aqui, que às vezes não conhecem muito sobre missão. Às vezes nós falamos, irmãos, sobre missão na igreja, mas a prática da missão, como a irmã já disse aqui que foi lá, ela é um pouco diferente da teoria, da fala. Nós falamos aqui sobre missão e a experiência de ir lá naquela cidade e ver a situação de quem mora lá naquele lugar. A palavra do Senhor, tirando base aqui, Isaías capítulo 6, versículo 8, nos diz, falando sobre o profeta Isaías, Deus falando com ele. E depois disso eu ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e a quem irá por nós? Então disse eu, Isaías falando para Deus, envia-me a mim. Ele estava pronto a fazer missão. Então nós vemos aqui Deus procurando o homem para fazer missão, para pregar a palavra dele para as outras vidas que ainda não tinham conhecido a Deus. Nós fizemos uma viagem nesse ano de 2011, já na segunda viagem missionária, com a coordenadoria do pastor Rosair e alguns irmãos, e nós fizemos e fomos a algumas igrejas, daqueles irmãos que está escrito ali naquele panfleto, né? Nós fizemos missão e fomos e vimos as pessoas de perto, o que é a vida, principalmente lá no Nordeste. Falamos de Nordeste porque é onde nós temos um relacionamento com pessoas que nós conhecemos, missionário que a nossa igreja participa na oração, enviando dinheiro para mantê-los ali, porque as igrejas ainda não conseguem se manter sozinhas. Então foi uma experiência maravilhosa que nós temos. A irmã já disse que tem cidade que não tem água potável. Existem muitas bombas no rio que jogam água lá na cidade. Você abre a torneira, a água sai amarela, porque não tem tratamento. E não se pode tomar aquela água. Mas eles estão aí trabalhando e estão felizes. Toda cidade que você chega, o missionário está feliz pela obra que ele está sendo feita, realizada pela vida dele. Então, missão é ir pregar a palavra de Deus. Missão é você falar para o seu amiguinho que Jesus salva, que Ele pode nos salvar. Missão é nós falarmos a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Porque nós não precisamos de fazer missão com aqueles que já estão aqui na igreja aprendendo a palavra de Deus.
Mas aquele que não conhece, nós precisamos. Deus estava procurando alguém, encontrou Isaías ainda novo e disse para ele: quem eu enviarei? E ele disse: envia-me a mim. Ele estava dizendo: envia-me a esse povo, que eu vou pregar a palavra. E o Senhor disse que eles não queriam ouvir, mas Isaías estava pronto a pregar a palavra. Eu quero encerrar as minhas palavras nesta manhã, porque o tempo é curto, e eu quero dizer uma experiência. Queria o silêncio de toda criança. Silêncio, todas as crianças. Uma experiência que eu vivi. Foram muitas, mas uma experiência nos marcou muito. É aquele missionário Agenor Martins Maia, do Benedito Leite do Maranhão. Nós estávamos na cidade de Uruçuí, e quando ele nos convidara a fazer uma visita para uma pessoa, eu não sabia quem era, e naquela visita ele convidou eu e o irmão Júnior Márcio, e a gente saiu com ele pelaquela cidade, e nós chegamos na casa de uma pessoa, e ali estava um homem que tinha sofrido derrame, e ele estava paralisado em uma rede, muito magrinho. Mas ali começou aquela experiência, irmão, foi muito profundo ver aquela pessoa. Mas o missionário conversando com ele, nos apresentando, e ele já dizendo muitas palavras, que ele já estava servindo a Deus. E o missionário naquele momento já falava para a gente que ele tinha mudado muito a sua personalidade. Aquele homem, parecia que o seu passado ele foi um carrasco, um homem terrível, difícil, mas ele muito magrinho, deitado na rede, e já podendo já testificar de algumas palavras de Jesus. Nós vemos a transformação na vida do homem, a partir do momento que ele começa a falar de Jesus com a sua própria boca. Mas a experiência foi tão grande naquele momento, que nós oramos para aquele homem dentro do seu quarto, e o missionário já fazendo alguma coisa, zelando dele ali naquele momento. Parece que a família não importava muito com aquela vida. Ele olhou para o missionário com aquele olho tão triste e disse para ele: missionário, tem jeito do irmão me arrumar o pão para tarde, né? Não dá para falar de uma história sem emocionar. Eu preciso do pão para tarde, não tenho nada. E naquele momento nós tiramos do bolso alguma importância e demos uma oferta para ele. Nós vimos que o pão que ele estava pedindo era comida, ele estava sem comida, mas o coração dele já estava sendo transformado. A gente vimos ali naquele momento que Deus muda o maior vil pecador, o homem mais terrível. Deus muda, colocou aquele homem numa cama para mostrar que há salvação para o mais terrível homem que possa ter na terra. Então nós saímos dali com o nosso coração contrito em ver que na nossa cidade, na nossa região, há uma riqueza tão grande que nós, por mais pobre que nós somos, nós ainda ajudamos alguém que precisava mais do que a gente ainda. Então foi uma experiência de missão e muitas outras que nós saímos pelas ruas convidando alguém para aceitar Jesus. Mas o resultado foi muito grande, mais de 150 almas. Depois, com o nosso caminhão palco na Bahia, mais de 60 almas aceitaram Jesus, né? Então foi uma maravilha, a experiência para você, criança que está crescendo. Ouça, preste atenção, abra o seu coração para a missão. Nós somos pobres, mas temos muito ainda sobrando, e ali falta muitas coisas para aquelas pessoas, né? Que Deus abençoe, que Deus dê muita vitória às vidas, que você cresça sabendo o que é missão, o que é evangelho, o que é pregar a palavra de Deus. Deus abençoe os coordenadores desse trabalho, professores e todos os irmãos que trabalharam durante esses dias,
Que Deus possa recompensar as mães que ainda não são evangélicas também que vieram. A palavra de Deus está plantada no seu coração. Não esqueça disso. Deus abençoe os irmãos pela